Olá, meu querido, olá, minha querida. Estamos aqui novamente tentando fomentar esse canal e fazer com que ele cresça cada vez mais para lhe ajudar. Hoje à noite, eu lecionando ali no CPMG Ayrton Senna, uma aluna pediu para falar um pouco sobre cargas elétricas, que é o conteúdo que nós estamos estudando, né? Numa videoaula. Então vamos lá. Falei hoje sobre como funciona isso. Para a gente dar play aqui em nossa, digamos, pequena aula, vamos pensar o seguinte: o átomo de Rutherford ele é composto da seguinte forma: ele tem um núcleo onde estão os prótons e os nêutrons, e em torno desse núcleo giram a eletrosfera, onde estão os elétrons. Nesse modelo atômico, esses elétrons têm a capacidade de saltar de um átomo para o outro. Saltar. Ou seja, sair de um átomo para o outro e também sair de um corpo para o outro, por consequência. Já tomou um choquinho quando você está andando aí no shopping, ou quando você está sentado numa cadeira de plástico no local que está ventando muito, ou quando você está andando sobre um carpete e ao final toca em alguém ou em alguma coisa? É, esse choquinho é devido a esse fato desses elétrons conseguirem saltar de um átomo para o outro. Se os elétrons saltam de um átomo para o outro, eles saltam de um corpo para o outro, que é a descarga elétrica. Tá, o átomo é constituído dessas três partículas básicas: prótons, nêutrons e elétrons. O que nos interessa aqui agora são os elétrons e os prótons. Os elétrons, eles possuem carga de sinal negativo e os prótons possuem carga de sinal positivo. São antagônicos, não é isso? Um é o oposto do outro. Prótons e elétrons são partículas, são pequenas partes de uma outra coisa. Prótons e elétrons possuem a mesma carga. A carga de cada próton e de cada elétron é dado por esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Toda grandeza na física deve ter uma unidade, não é isso? Então a unidade disso aqui é coulombs. Essa ou esse valorzinho é chamado de carga elementar. É a carga de um próton ou a carga de um elétron. Beleza? Se diferenciam como? A carga do próton e a carga do elétron se diferenciam no sinal. O próton é positivo e o elétron é o quê? Negativo. Pois bem, se eu tenho um corpo agora, este corpo é composto de muitos prótons ou de muitos elétrons. Então a carga desse corpo não mais vai ser a carga de um próton ou de um elétron. Vai ser a carga de um conjunto de prótons ou de um conjunto de elétrons que eu vou chamar de N. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro. N multiplicado pela carga de cada elétron ou de cada próton. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que um corpo possua dois prótons em excesso. 2. Quanto é a carga desse corpo? Ora, a carga desse corpo vai ser igual os dois prótons que estão em excesso vezes a carga de cada próton, que vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então a carga desse corpo vai ser 2 vezes 1,6, 3,2. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Perfeito, sem problemas. Tá, feito isso, a gente pode continuar aqui assim como estávamos fazendo na aula hoje. Cara, olha como física é a coisa mais simples que tem no mundo. Eu possuo dois tipos de corpos na natureza. Eu possuo um corpo que é chamado de corpo neutro. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para deixar um N bonitinho, porque vocês merecem o melhor. Eu possuo um corpo que é chamado de corpo neutro, ou esse corpo está o que? Eletrizado. O que significa o corpo estar eletrizado e o corpo está neutro? Vamos lá, matar esse problema. Corpo neutro é quando a carga que esse corpo possui é igual a zero. Porém, para essa carga ser igual a zero, o número de partículas elétrons nesse corpo
e o número de partículas prótons desse corpo tem que ser iguais. Lembra que próton e elétron são antagônicos? Um é positivo e o outro é negativo? Perfeito. Então a consequência, corpo neutro, carga zero. Para ser zero, o número de elétrons e prótons são o quê? Iguais. Agora, para o corpo ser eletrizado, a carga desse corpo não pode ser igual a zero. Ela tem que ser diferente. Pode ser positiva ou pode ser o quê? Negativa. Qual que é a consequência disso? O número de prótons, de elétrons nesse corpo não pode ser igual ao número de prótons desse corpo. Tem que ser diferentes. Ora, física é igual ao português, é só interpretar. Se o número de elétrons e de prótons não são iguais mais, o número de elétrons pode ser maior que o número de prótons ou o número de elétrons pode ser menor que o número de prótons. Mas, veja bem, se o número de elétrons é maior que o número de prótons, qual tipo de carga fica em excesso no corpo? A carga negativa. Se o número de elétrons é menor, qual carga fica em excesso? A carga positiva. Mas lá pelo modelo de Rutherford, um corpo só pode perder ou ganhar elétrons. Ou seja, um corpo está... Vou até colocar a caneta aqui de galáxia. Vai ficar massa essa caneta aqui. Um corpo pode estar negativo, significa que esse corpo ganha ou ganhou elétrons. Ó, ele ganha elétrons. Perfeito? E se o corpo está positivo, o que significa? Que esse corpo, presta atenção, ele perde elétrons. Beleza? Vou esticar aqui para não ter que escrever. Então, em resumo, um corpo só pode perder ou ganhar elétrons. Perdeu elétrons, fica positivo. Ganhou elétrons, fica negativo. Show de bola, né? Vou começar a resolver questões novamente, colocar aqui no canal e fazer com que essa coisa fique girando aqui pra gente. Um abraço para todo mundo e até mais.